Você quer reinventar seu corpo, mas não consegue. Isso te traz algumas sensações de impotência, de culpa, de angústia, de incapacidade de conseguir aquilo que tanto quer. E até acha que o corpo não é a coisa mais importante do mundo, o mais importante é o interno. Mas mesmo assim, você gostaria de reinventar o seu corpo, se sentir bela e não consegue. E acha que alguém diz que você é linda, que você é bela, mas quando você se olha no espelho, você vê, não é assim. Eu preciso reinventar meu corpo, mas já tentei de tudo, não tenho energia. Principalmente se você estiver num momento triste, num momento de angústia, de depressão, de desilusão. E às vezes várias coisas nos levam a isso. Os relacionamentos, principalmente, repare que a dor vem dos relacionamentos. Do relacionamento com o seu namorado, ou com seu amigo, com seus pais, o relacionamento com o ambiente, com o mundo. E daí você não encontra uma saída. Ai, como é difícil, fica sem energia. Eu experimentei isso aos 44 anos, mas tem gente que experimenta isso muito cedo. Às vezes até adolescente. Agora, principalmente adolescentes. Aos 44 anos, eu passei pela dor de um divórcio. Só que diferente dos jovens, né, mais jovens, eu me senti sem nenhuma chance de recomeçar. Porque eu estava velha, essa palavra vinha na minha cabeça. Eu tinha cabelos brancos, não tanto quanto agora, mas eu tinha cabelos brancos e tinha muitas rugas. E daí meus amigos da faculdade, os amigos com quem eu saía, cada um seguiram suas vidas. Eu não tinha mais com quem sair, eu não tinha mais para onde ir, porque eu sempre saía com o meu ex-marido, pai das minhas filhas. Quando ele pediu divórcio, eu tinha 44 anos, quase para 45. Foi 6 de janeiro de 2015. E minhas filhas, 5 e 7 anos. Foi muito difícil para elas. Quando elas souberam, uma chorou muito, a outra se embrenhou em jogar. E eu me senti só. Me senti só, impotente, velha. Eu tinha engordado, eu tinha envelhecido, eu não tinha mais ninguém. E eu disse, meu Deus, e agora? Eu não tinha forças. Foi quando, um mês depois, arrasada, mais arrasada ainda do que na primeira vez, no primeiro dia, eu estava em frente às minhas amigas, não, as minhas filhas, elas estavam brincando. Elas também são minhas amigas, principalmente agora. As minhas filhas estavam brincando, elas estavam fingindo ser princesas da Disney, com as roupinhas da Disney e tal, roupinha das princesas. E eu estava muito deprimida, olhando para elas, e eu não tinha mais, eu estava muito deprimida, eu não tinha mais vontade de nada. Se não fosse por elas, eu não tinha vontade nem de estar viva. Eu estava arrasada. Eu já estava há algum tempo com fibromialgia, não conseguia ter movimentos sem dor no meu corpo, que era uma dor que ela movimentava, às vezes estava na articulação das mãos, eu não conseguia mexer as mãos, às vezes estava no quadril, às vezes na articulação do pé, e daí eu tinha um movimento limitado. E aí uma vez quando eu fui fazer também um exame que eu estava com muita dor no quadril, eu fui para o hospital e aí diagnosticaram que eu tinha displasia do quadril,
limites, que eu não podia praticar nenhum esporte, que eu não podia fazer nada. Enfim, eu tava arrasada. E eu pensei, poxa vida, né? Eu estudei, eu realizei meu maior sonho, que é ser mãe. Eu entrei na faculdade que eu queria entrar na Unicamp, eu fiz odontologia. E daí eu montei meu consultório, um consultório dos sonhos, como eu queria. Eu queria casar com um grande amigo, eu casei com um grande amigo. E por quê? Por que tudo isso aconteceu? E aí eu estava arrasada, me sentindo impotente. Como reinventar o seu corpo? Eu olhava no espelho e falava, meu Deus, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Só que, dia 7 de fevereiro de 2015, ou seja, um mês depois, eu me vi completamente arrasada, porque eu vi que não tinha mesmo jeito para voltar ao casamento. Eu estava completamente arrasada com o momento, com as coisas que estavam acontecendo, com aquilo que eu ouvia, com aquilo que eu sentia. Minhas emoções eram de raiva, eram de desespero, de angústia, de tristeza, e eu já não sabia mais o que fazer. Daí eu, olhando para as minhas filhas, eu lembrei da Amy Cuddy, uma psicóloga lá dos Estados Unidos, que ela fala sobre expressão não verbal do corpo, né, que quando a gente faz uma expressão não verbal do corpo, nós, dependendo dessa expressão, nós liberamos alguns hormônios. Então, se é uma expressão não verbal de poder, ela fez um experimento com os alunos da faculdade. Então, quando você se posiciona, você libera hormônios de testosterona, você aumenta a produção de testosterona em até 20%, né? Quando você tem um vídeo dela no YouTube, né? Expressão não verbal, coloca a Amy Cuddy e a palestra dela no TED. E aí, por 2 minutos que você faça, você aumenta a produção de testosterona. E se você fica assim, arrasada, diminui a quantidade de testosterona em 10%. E é isso que te dá força para agir, para ação. Então, olhando para elas, eu falei, caramba, aí ela fala, né, da postura da Mulher Maravilha, daí eu começo a fingir que eu sou. Eu falei, eu vou fingir ser a Mulher Maravilha. Pelas minhas filhas. Eu não tinha escolha, ou eu levantava ou eu caía. No chão eu já estava, então vamos levantar. Aí eu me posicionei. Fui lá, troquei minha roupa, fiz minha unha, fiquei linda, maravilhosa, papapá, tal. E me olhei no espelho e disse, eu sou linda, eu sou forte e satisfeita. Todos os dias eu me imaginava assim. Foi assim que eu comecei a entender, porque depois eu comecei a estudar o que era aquilo que ela estava ensinando. A expressão não verbal do corpo, modificando a sua fisiologia. Você começava a conversar com o seu DNA. O DNA ele não muda, mas a expressão dele muda. Comecei a estudar física quântica. Comecei a entender que o corpo, nós podemos ter o controle sobre o nosso próprio corpo. Às vezes você cai, mas é só você, por 2 minutos, como a Amy Cuddy dizia, por 2 minutos, se posiciona, erga a cabeça, ombros erguidos, né? A postura da Mulher Maravilha, lembra que ela põe as mãos na cintura? Assim, forte e satisfeita. Olhar adiante, sem arrogância, olhar adiante, olhar radiante. Foi assim que eu comecei a reinventar o meu corpo. Hoje eu sou muito forte e satisfeita.